Então vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o estudo da fonologia da língua portuguesa, que é o estudo dos fonemas, que é a menor unidade de som que sai da nossa língua quando a gente vai falar alguma letra ou sílaba. A gente tem 3 fonemas. Na verdade não é sílaba, né? Só letra. Contendo 3 tipos de fonemas: a vogal, a consoante e a semivogal. É a menor unidade de som que a gente consegue tirar ali de uma dessas 3 coisinhas aqui. A vogal, a gente considera elas são sons que passam sem obstrução na hora da saída da fala, né? Que é o A, E, I, O, U. E as suas fusões, né? A com N, an, in, em, tá? Tem A, E, O, U e são 12 no total, representando essas 5 letrinhas. São 12 fonemas no total, representando as vogais iniciais A, E, I, O, U. Cada vogal vai constituir uma sílaba. Então, para você ter uma sílaba, você tem que ter uma vogal. Cada vogal vai ter sua sílaba. Por exemplo, igreja, né? Uma vogal para cada sílaba. Copo, mesma coisa. Tem a consoante, que são as outras 21 letras que aparecem no alfabeto, e elas aparecem para acompanhar a vogal, para formar ali as sílabas. Lembrando que não existe sílaba sem vogal. E a semivogal são geralmente as contrações não, né? São geralmente o I e o U. A semivogal é o que forma ou o ditongo ou o tritongo. São vogais, são vogais, né? São semivogais que tem um som mais brando quando estão acompanhando o I ou o U, obrigatoriamente, acompanhado por outra vogal. E juntas, essas duas vogais juntas, vai ter uma vogal que é mais forte e uma vogal que é mais fraca, formando ali o ditongo quando são 2 e o tritongo quando são 3 vogais juntas. Por exemplo, o mal, onde mal, o A é a vogal e o U é a semivogal, que é mais fraco na hora de falar a palavra mal. O A é predominante. E Paraguai, onde o A é a vogal, o U e o I são as semivogais. Herói, onde o O é a vogal e o I é a semivogal. Então é o I e o U acompanhando outra vogal, onde ele é a semivogal. Existe também, admite-se também que o E e o O sejam semivogais de A em algumas situações. O A é sempre vogal, o A nunca vai ser uma semivogal. Um exemplo disso é mãe, onde o A é a vogal e o E é a semivogal. Algodão, onde o A é a vogal e o O é a semivogal. E o A é sempre vogal. As semivogais servem para, junto das semivogais, então, formar os ditongos com 2 vogais e os tritongos com 3 vogais. Então, exemplo, água, onde o U é a semivogal e o A é a vogal. Gratuito, onde o U é a semivogal e o I é a vogal. E a gente tem também os encontros vocálicos, então vai ser essas estruturas que a gente falou: o ditongo, o tritongo e o hiato. O ditongo vai ser um agrupamento de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ele está na mesma sílaba, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, ameixa, onde o E é a vogal e o I é a semivogal. E esse ameixa é um ditongo
é um ditongo decrescente, porque começa com a vogal e depois vai semivogal, né? Por isso se chama decrescente, começando com a vogal. E a polícia é o contrário, é um ditongo crescente, porque começa com a semivogal, com I, e depois vem a vogal, que é o A, sempre vogal. Polícia. Então a gente tem os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes. A gente pode classificar também como, além de crescente e decrescente, com o ditongo crescente, muito importante quando for da acentuação, a gente classifica também como o ditongo oral e nasal. O ditongo nasal tem uma importância quando a gente for da colocação pronominal. No ditongo crescente, a semivogal vem primeiro e a vogal vem depois, vem em segundo plano. Primeiro começa com a semivogal e depois cresce para vogal, por isso que é crescente. Por exemplo, a gente tem aí remédio e cárie, onde remédio, o I é semivogal e o O é a vogal. Na cárie, o I é semivogal e o E é a vogal. Isso aí eventualmente pode levar a gente a errar quando a gente for fazer uma divisão silábica. Por exemplo, melancia. Melancia é separado. O Si está numa sílaba, o A está na outra. Ou ganância. Ganância não. Ganância, o C e A tá tudo junto. E aqui é um ditongo crescente. E o ditongo decrescente é um pouquinho menos relevante, onde a gente tem uma semivogal que vem depois de uma vogal. Por exemplo, mãe, muita. Tem o ditongo oral. O ditongo oral é aquele que é pronunciado com o timbre aberto, aquela palavra que é pronunciada pela boca, um som oral mesmo. Por exemplo, papai, dói, chapéu, ouro. E tem o ditongo nasal, que o som ele é pronunciado com a voz anasalada. Por exemplo, pão, mãe, põe, tem, trem. Tem, trem, ele tem um som como se tivesse um I depois dele. Uma palavra que pela fonologia, ela pode até ser considerada um ditongo, mesmo não tendo um I no final. Ele tem o som de I. E aí, tendo I, pode considerar que tem um I no fim. Então, se perguntar se ele é um ditongo, tem, mesmo não tendo um I depois, pode ser considerado que tem. Coisa de maluco mesmo. Tem o tritongo, que tem uma estrutura bem clássica de formação do tritongo, onde tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Tem essa estrutura simétrica. Por exemplo, Paraguai. Tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Quais? Mesma coisa. Semivogal, vogal e semivogal. As palavras ideia, colmeia e joia não são, porque não tem essa estrutura. Ideia, ela tem uma vogal, uma semivogal, uma vogal. Saiu da estrutura do tritongo. Então eles são ditongos com separação de vogal. Onde tem aqui, ó, um ditongo e aqui uma vogal separada. Tem uma sílaba diferente. Colmeia é a mesma coisa. Aqui você tem o ditongo, separou a sílaba e tem uma vogal. Já é uma coisa, tem o ditongo com a vogal semivogal, separa a sílaba, outra vogal. E a gente tem também o hiato. O hiato é a aproximação ou separação de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. E no hiato não há semivogal. Não tem semivogal no hiato. Então as sílabas são diferentes, é uma separação dessas sílabas e não tem semivogal. Exemplo, voo, sílabas diferentes e aqui são vogal com vogal.
própria palavra. Hiato. Vogal com vogal em sílabas diferentes. Caatinga, vogal com vogal em sílabas diferentes. Piada, vogal com vogal em sílabas diferentes. O hiato pode ocorrer em qualquer vogal. Qualquer vogal pode ter. No entanto, o centro diferencial do hiato só ocorrerá nas vogais I e U. O hiato pode ocorrer em qualquer vogal. No entanto, certo. O hiato pode ocorrer em qualquer vogal. No entanto, o acento diferencial do hiato só ocorrerá quando o hiato estiver perto das letras de I e de U. Aí você vai precisar de um acento para diferenciar, né? Seria essa situação. E também os encontros consonantais, que podem ou não pertencer à mesma sílaba. Por exemplo, trave, pneu, encontro de duas consoantes, né, que pode estar na mesma sílaba. Aqui as duas estão na mesma sílaba. Pneu é uma palavra única, não separa a sílaba. E a gente vai ter os encontros perfeitos, que é quando a gente está nessa situação que esse encontro consonantal está na mesma sílaba. A gente chama de encontro perfeito, encontro consonantal perfeito. Os dígrafos são duas letras que são usadas para representar um único fonema. Por exemplo, pássaro, carro, né, onde SS representa um som só, RR representa um som só. A gente chama de dígrafo. Tem os dígrafos consonantais, onde você usa NH, SS, RR, CH. Outro dígrafo que é bem famoso, os mais comuns, né? É o Q e U e o G e U. Q e U tem som de que, né? Que é queijo, saque. E tem algumas palavras que tem Q e U, mas não estão enquadradas nessa situação. Por exemplo, sequestro. Aí você tem o som do U, sequestro. Isso não é um dígrafo. Antes essa palavra tinha um trema para diferenciar. Só que depois da revisão ortográfica, o trema não existe mais. O trema deixou de existir. E aí, não sei se foi uma boa ideia. Tem os dígrafos vocálicos também, que tem sons nasais. Tampa, campo, onde a gente tem aí as vogais com as suas associadas às letras que deixa com o som anasalado. An, em, in, on, sempre. Entendeu? São os dígrafos vocálicos. Tem também os dífonos, que é uma letra com dois sons. A combinação de dois sons e uma letra, que é o X. Xerox, tórax. O X tem esse som de dífono, porque ele representa o som de um KS. É uma letra só, que dá um som de duas letras, que é o KS. É o dífono.